Que chegou bom. aqui no meio do debate, no meio do fervo, viu, senador? Eu gostei muito da fala dela. Eu só gostaria de ter o mesmo otimismo dela quanto ao futuro do mundo, mas eu acho que a gente tem que lutar para que isso ocorra, né? Mas é isso, prazer estar com vocês aqui. Igualmente. Maravilha. Bom, eu vou pegar o gancho aqui, Sinara. Daí quero pegar o gancho aí, né, senador? Você que tem estado bastante ao lado do Lula, o Lula tem construído essas relações com o empresariado do Brasil. É super importante, como eu entendi, né? Para derrotar o fascismo, qualquer um que esteja disposto tem que vir mesmo. E esse artigo me impressionou muito assim. E como é que você vê isso? Porque parece que é uma adesão momentânea. Ah, agora caiu a ficha que o Bolsonaro era tudo aquilo que o campo progressista falava em 2018. Então vamos apoiar o Lula, mas ali a gente vai pegar e já coloca alguém mais alinhado às nossas ideias neoliberais aí. Como é que você vê? Não sei se você já chegou a ver esse artigo do Gustavo Iosp aí. Eu vi. Aliás, esse também foi um argumento que eles utilizaram para votar o Bolsonaro no segundo turno, muitos, né? Dizendo que se tirava o PT e depois eles poderiam voltar, que Bolsonaro não seria essa tragédia que terminou se confirmando, né? Assim como acho também que essa ideia de que coloca Lula, depois tira. Eu sou, de certa forma, otimista em relação ao Brasil, não é? Porque eu creio que, apesar de todas as dificuldades que nós vamos enfrentar, se nós vencermos a eleição, eu acredito muito na criatividade, no compromisso, na força social que o presidente Lula tem, na inteligência dele, e eu tenho certeza de que ele vai juntar as melhores cabeças para que nós possamos encontrar saídas para esse cenário de terra arrasada que nós vamos encontrar. E com isso, eu acredito que nós vamos conseguir ter uma base social muito mais sólida do que a que nós tivemos ao longo dos 4 governos do PT. E mais do que isso, nós também vamos precisar aprender com os nossos erros do passado, não é? É preciso construir uma base social militante que seja capaz de responder fortemente nos momentos de dificuldade, nas tentativas de golpes brandos ou de golpes verdadeiros, enfim, e que dê sustentação às mudanças que o Brasil precisa fazer. Porque, na minha opinião, essas mudanças não podem ser mais mudanças, vamos dizer, superficiais, não é? Elas têm que ser um pouco mais profundas. O problema da desigualdade não vai se resolver meramente pelo orçamento. Nós vamos ter que discutir políticas que efetivamente façam com que os ricos paguem, não é, pelas crises das quais eles foram beneficiários, que eles deem uma contribuição maior para os recursos que vão fazer as mudanças e as políticas novas no nosso país. Então, eu penso que é ilusão dele imaginar que Lula vai chegar e eles vão tirar de uma forma tão fácil como eles imaginam. Eu acho que não vai ser assim, não. O senhor acha que o efeito desse... né? Eu vi que o seu perfil no Twitter e vários outros perfis de esquerda nas redes sociais estão confrontando as falas do Bolsonaro em relação ao Auxílio Brasil, né? Que, na verdade, ele queria muito menor o auxílio. Ele não queria de 600, agora ele está dizendo que deu de 600, mas ele queria de 200. E a gente lembra, né? E vocês estão lembrando. Vocês acham que o fato do Bolsonaro estar tentando comprar o voto do brasileiro com essas bondades, entre aspas, vai funcionar, senador? Aliás, antes da sua resposta, eu já estava vendo um estudo do FGV, que foi divulgado pela Folha, e para ser os R$600 que a oposição propôs lá atrás, hoje teria que ser 732, porque o poder de compra declinou de uma maneira gigante. Então, quer dizer, não vai ter muito efeito, porque o que comprava com R$600 há um ano atrás não compra mais, né? Mas, Plínio, veja, primeiro eu acho que é importante a gente esclarecer ainda mais. Não é que o Bolsonaro queria 200, ele não queria nada, não é?
Ele não queria esse auxílio emergencial. O Congresso insistiu, houve pressão por parte da população e ele, junto com o Paulo Guedes, apresentou aquela proposta inicial de 200, né? Que nós queríamos 600, era quase que metade de um salário mínimo, né? E poderia chegar até 1.200 por família, né? E ele, então, não aceitou essa proposta de forma alguma e terminou ficando naqueles R$ 400, né? E agora, como há o interesse eleitoral, é que ele promoveu esse aumento. As pessoas, elas não são tolas. Eu vi um comentário do Lavareda numa matéria, num artigo feito por um outro jornalista, um jornalista do Valor Econômico, que eu não lembro o nome agora, e ele dizia uma coisa muito correta. Ele dizia: o voto não é visto, lógico, nessa linguagem dele de marqueteiro, né? Ele dizendo: o voto não é visto pelas pessoas como um momento de agradecimento, mas como um momento de investimento. Então, esse recurso que Bolsonaro está dando e que acaba no final do ano, isso já é um fator importante. As pessoas sabem que ele está fazendo isso por conta das eleições. Segundo, que esse recurso ele termina no final do ano. Em quem ele confia mais que possa manter esse programa ou que vai tentar resgatar uma série de outras coisas? Emprego, fim da inflação, diminuição da desigualdade, fim da fome. Então, ele quer saber o que é mais provável lá para frente. Pelo passado de um e de outro, quem tem essas preocupações é o presidente Lula, né? Então, por essa razão, ele dizia que esse benefício pode, de alguma forma, interferir, pode até diminuir ou eliminar a possibilidade de uma resolução no primeiro turno, mas certamente não vai ser capaz de promover uma mudança nesse cenário ao ponto de Bolsonaro ganhar. E eu acredito nele, estou com ele nessa percepção, nessa visão. Eu acho que o que nós temos que esperar nos próximos dias é saber se esse auxílio e essas medidas todas aí, se elas vão dar a Bolsonaro um percentual de votos que impeça a nossa vitória no primeiro turno. Essa aqui é a minha dúvida. Mas eu acho também que se cresce a possibilidade de ele ir para o segundo turno, de haver um segundo turno, eu acho que esse eleitorado de centro vai terminar agindo como Márcia estava falando, ou mesmo como esse empresário do artigo de hoje na Folha de São Paulo, né? Eu acredito que também o voto útil começa a pesar para o lado nosso, né? Sim. Sinara, já vamos entrar na pesquisa? Sim, deixa eu só falar aqui uma questão para o senador. Nosso membro aqui, Douglas Teodósio, está falando aqui, senador: voto e admiro o senador, mas seu discurso na visita de Lula em Recife, confrontando a militância, não foi bom. O senhor, mais do que ninguém, deveria respeitar a escolha da militância. É Marília. Aí eu queria entrar com você nesse assunto, Humberto, porque no Rio de Janeiro o PSB não cumpriu o acordo com o PT. Por que o PT tem que cumprir o acordo com o PSB em Pernambuco? Bom, no Rio de Janeiro, esse acordo vai ter que ser cumprido. Ele vai ter que ser cumprido. Se esse acordo não for cumprido, eu posso lhe assegurar que o PT não vai apoiar a candidatura do Marcelo Freixo. Dificilmente isso vai acontecer. E nós não vamos, de forma alguma, admitir que algo que foi acertado previamente não seja cumprido. Segundo, o que é militância? Na verdade, ali não tinha militância do PT, não. Se você quiser, eu nomino as pessoas que estavam comandando aquele processo, que são pessoas que têm relação com a deputada há muito tempo. Alguns foram expulsos do PT, outros saíram junto com ela. Aquilo não era militância do PT. A militância do PT estava ali para ver o presidente Lula, para respeitá-lo, e não faria jamais uma indelicadeza daquela como foi feita com o presidente. Além do mais, a gente tem que, quem é de um partido, quem faz parte de um partido e de um projeto, não sai de partido no momento que é contrariado nos seus desejos. Eu estou no PT
não são 42 anos, o partido tem 42, eu estou há 43, eu fui do movimento pró-PT. Nesse período, eu ganhei algumas batalhas internas, mas perdi muitas e nunca saí do partido. Apoiei candidatos que eram adversários políticos fortes dentro e fora do partido e eu respeitei a decisão partidária. Então, ninguém pode colocar o seu projeto individual, pessoal, por mais que ele possa parecer legítimo, acima dos interesses da população e principalmente dos interesses da vitória sobre Bolsonaro. Sem o PSB e sem o acordo de Pernambuco, nós não teríamos feito a Aliança Nacional que permitiu a presença do Geraldo Alckmin na nossa vice. Então, é preciso prestar atenção nessas coisas. E o que eu tive foi a coragem de dizer isso, né? E vou dizer quantas vezes for necessário. Nós não podemos trocar um projeto político por uma aventura. E isso o PT não vai fazer, nem em Pernambuco, nem em outro lugar. Então, eu entendo que nós não vamos aceitar essa decisão do Rio de Janeiro. Ela é inaceitável. Isso foi dito com todas as letras, com todas as palavras, na própria quinta-feira, quando o presidente do PSB estava lá. E eu espero que até o final dessa semana, que está começando hoje, o PSB tome, no Rio de Janeiro, uma atitude de quem tem palavra. Porque, se isso não acontecer, eu acho que as consequências serão consequências muito, muito duras nesse relacionamento. Que triste. Pois é. Bom, vamos entrar aqui na pesquisa, podemos agora? Senhora, sim, tem mais alguma questão? Claro. Aliás, uma coisa que eu quero ressaltar na pesquisa, hoje tiveram duas pesquisas, na verdade, né, senadora? Primeiro foi a FSB-BTG, que mostrou aí um crescimento do Lula, foi realizado na semana passada, já com a população sabendo dessa questão da aprovação do pacote de bondades do Bolsonaro, lógico que não foi implementado ainda. Mas o Lula acabou crescendo, e tem alguns dados interessantes que eu separei aqui, que, entre os jovens, 16 a 30, acho que é 24 anos, acho que eles erraram aqui, onde o Lula supera no primeiro turno o Bolsonaro por 50 a 27, entre as mulheres 48 a 30, e na faixa de 0 a 2 salários mínimos, 51 contra 28. Basicamente, o que é? O eleitorado do Lula está muito concentrado entre mulheres, jovens, né? E é interessante que são jovens que não viveram o mandato do Lula, né? Porque esses mais novos, eles já nasceram aí, pelo menos, no mandato da Dilma. E também os mais pobres, né? Como é que se avalia isso? E dá para ver, a gente vendo o que aconteceu na convenção, né? Principalmente a gente estava analisando aqui a questão da Michelle Bolsonaro entrar na campanha, ela tentou, pelo menos, né? Eu acredito que não conseguiu, porque falou para dentro da bolha, falar para as mulheres e falar para as pessoas mais pobres, além dela ter todo o apelo de ser uma pessoa mais jovem e tal, né? Então, acho que é aí que está o ponto-chave, né? Como é que você analisa essa pesquisa? Depois a gente passa aí. Essa foi um recorte da XP e PESP, né? Que dá também ali, o Lula oscilou um ponto, a gente vê que não tem muita alteração. Como diz o Marcos Coimbra... Se manteve, né? Eu acho que a gente só vai poder ter uma ideia do efeito dessas bondades, entre aspas, do Bolsonaro, a partir de meados do mês de agosto, né? Agora, em agosto, eles vão antecipar o pagamento do Auxílio Brasil, e aí, até meados, fim de agosto, nós vamos saber se isso teve, de fato, uma repercussão sobre a população. Até lá, a tendência é de que as coisas se mantenham estáveis. As duas pesquisas que saíram hoje, elas mostram um pouco disso. Embora a FSB tenha demonstrado aí um crescimento do presidente Lula e tal, mas eu, pelo menos, tenho confiado mais, pelo que eu tenho ouvido das pessoas que entendem, nas pesquisas presenciais.
A pesquisa da FSB com a XP, ela é uma pesquisa telefônica, ela termina não conseguindo abranger o conjunto do eleitorado e especialmente aqueles mais pobres. Em tese, se ela é verdadeira, é provável que Lula esteja melhor entre os mais pobres ou tenha perdido alguma coisa entre os mais pobres, não sei. Já a pesquisa da XP, que é uma pesquisa presencial, que tem mostrado uma estabilidade semelhante à estabilidade que a pesquisa nossa do Vox Populi, o Datafolha e tal, mostrou um crescimento de Bolsonaro para um pouquinho além da margem de erro. Eu quero crer que nós continuamos no mesmo desenho de um ano atrás e que nós só vamos saber se haverá mudanças realmente quando o impacto direto, eu chamo de impacto direto, é as pessoas receberem os R$200 a mais, é o caminhoneiro ter esse voucher, né, esse bônus de R$1.000, a gente vê aí os entregadores também tendo alguma coisa, essas coisas que estão dentro dessa proposta. Eu acredito, como eu comentei aquilo que o Lavareda falou, que o reflexo, a repercussão será limitada e ela pode ser compensada por essa coisa do voto útil. Ou seja, a gente pode ter um crescimento de Bolsonaro em alguns setores, com isso poder inviabilizar a vitória no primeiro turno, mas, por outro lado, a possibilidade de um segundo turno Lula-Bolsonaro pode funcionar como um estímulo, né, para quem vota no próprio Ciro, para quem vota em alguns desses eleitores da chamada terceira via, para votarem no presidente Lula. Então, eu acho que essa questão só vai se resolver melhor mesmo quando a gente tiver um impacto real sobre as pessoas dessas benesses. A outra coisa que esse artigo mostrava, eu não lembro o autor, eu sou péssimo para... era que, comparando com 94, quando o Plano Real foi lançado, há muitas caracterizações diferentes e o efeito demorou mais de 4 meses, né? Então, pode ser que também isso pese para essa estabilidade se manter um pouco mais. Tá certo. Agora tem que pensar assim, né? Mas vale um turno na mão do que 2 voando. Tem que pensar assim, porque eu acho que o foco tem que ser ganhar no primeiro turno. Acho mais garantido, com menos chances de ser questionado e de fazer baderna, que é o que o Bolsonaro quer. Você não acha, senador? Sim, sim. Eu acho que isso também vai entrar na conta das pessoas, não é? Porque todos nós estamos muito conscientes e as pesquisas têm demonstrado. Primeiro, a população não quer nenhuma interrupção no processo democrático que nós temos, no processo eleitoral. Segundo, que a população sabe que essa é a intenção de Bolsonaro. E, portanto, no momento em que a população tem o poder de decidir se vai admitir que isso aconteça ou não, eu tendo a achar que ela não quer. E isso pode facilitar uma eventual vitória nossa no primeiro turno. Embora nós estejamos preparados para ambas as possibilidades. E quero dizer que não estamos de salto alto, achando que a coisa já está decidida. Não, não é isso que está no nosso radar. Nós estamos trabalhando para vencer a eleição, seja no primeiro ou no segundo turno. E, se for possível no primeiro, melhor. Vamos ter mais tempo para preparar a transição, vamos ter mais condição de analisar o processo, mas, acima de tudo, nós vamos estar diminuindo a possibilidade do tumulto que Bolsonaro quer gerar no nosso país. Inclusive, em relação ao voto útil, né, senador, as duas pesquisas mostram um aumento da rejeição do Ciro, né,
que é um potencial voto a ser migrado aí para o Lula, né? Tem alguns superchats aqui, ó, nosso querido Zé Prudente Almeida Filho, falando que que é o nosso profeta aqui, inclusive já está com a passagem comprada lá para Brasília. Lindo o discurso do companheiro Humberto, mas posso garantir sem medo que o revolucionário povo pernambucano sabe perfeitamente de Marília Lula desde a raiz. Beijo. O Sandro Ribeiro aqui, que chegou agora, então ele não pegou a fala inteira, Sandro. Depois você volta a fita um pouco aí, falando. Humberto disse não está correto. Preço. Não foi muito bem isso, não, né? E falando para a Sinara que te acha linda, viu, Sinara? Obrigada, Sandro. Mas o senador falou que se o PSB não cumprir o acordo, o PT não apoiará Freixo. Ele não disse que ele não apoia Freixo, não, tá, Sandro? Tem que voltar um pouco a fita aí, Sandro. Eu apoio, eu acho que é o melhor candidato. Agora, o PSB tem que cumprir o acordo também. Sem o PT, ele não ganha a eleição, né? E antes de fazer a pergunta da Natália aqui, lembrar o pessoal aqui, hoje tem o lançamento do livro do Rovai, Como Derrotar o Fascismo em Eleições, e sempre lá na Casa Fraghini, em Niterói, no Rio de Janeiro, a partir das 19 horas, né? Hoje, quarta-feira, o Rovai está para lá, tá difícil. Hoje não, é quarta-feira. É quarta-feira, verdade, dia 27. Tá uma mini férias lá, mas tá trabalhando, né? Então, na quarta-feira, o Rovai na Casa Fraghini, em Niterói, lançamento do livro, um bate-papo lá, o livro Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, dele e do nosso querido Serginho Amadeu. A Natália Barbosa está aqui, senador, perguntando, o senhor considera possível o Bozo simplesmente parar de pagar o Auxílio Brasil depois de perder a eleição como forma de punição? Perverso a gente sabe que ele é. E a gente sabe também que dia 31 de dezembro acaba, né? Mas você acha isso possível, senador? Não, eu acho que não é possível, até porque quando nós votamos essa proposição dentro da emenda constitucional, enfim, ela se transformou numa lei. E para que ele suspenda, né, ele teria que aprovar uma nova lei. Eu acho difícil que o Congresso Nacional vá reverter uma decisão como essa, não é? Eu acredito que ele deverá ter vontade de fazer, como uma maneira de se vingar, mas não acredito que as possibilidades de ele fazer isso elas sejam concretas, não creio. Muito bem. Sinara, você falou que tem mais um superchat aqui, eu não estou achando não, Sinara. A Marisa Silveira fala: a eleição do Freixo será fundamental para combater o foco miliciano que está desgraçando não só o Rio, mas o Brasil. Aqui no YouTube aparece o chat do Douglas Teodósio falando aqui: ainda sobre Recife, preciso contrariar o senador. A maioria dentro e fora do evento gritavam Marília. O PT já cometeu esse mesmo erro outras vezes. Caso Luziane Lins para prefeita de Fortaleza. Enfim, esse assunto aí da Marília não é exatamente uma unanimidade, né? Nem aqui no chat, estou vendo que tem um monte de gente dizendo, criticando a Marília, outros estão criticando o PT de Pernambuco. Enfim, vamos ter que aguardar aí o resultado da eleição para ver quem é que estava certo, né? Eu tenho certeza e convicção de que eu estou certo, né? Ela não é do PT, não pertence ao PT. O PT tem uma candidatura ao Senado e apoia a candidatura de Danilo Cabral. Eu tinha 38% das intenções de voto para ser candidato a governador. E abri mão disso. Abri mão disso porque o que é mais importante? É eleger o governador de Pernambuco, que é importante, ou é a gente derrotar o fascismo? Eu quero saber se essa dúvida passou pela cabeça da deputada Marília Reis, não é? E ela tenta se apropriar do nome do PT para, com isso, estabelecer uma vinculação. Ela sequer foi recebida pelo presidente Lula. O presidente veio aqui para dizer que a candidatura dele é a candidatura do PSB, porque foi o que garantiu que nós tivéssemos hoje sete partidos apoiando a candidatura de Lula, o tempo de televisão que nós temos. Então, dizer que é lulista e no momento que Lula mais precisa pular fora do partido, lançar uma candidatura, atacar o partido, sinceramente, eu acho que isso aí não ajuda. Isso é projeto pessoal, é coisa pequena. Isso aí eu realmente não concordo.
Senador, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente estava comentando há pouco com a Márcia Tiburi a história do Temer, né? Os palpites que o Temer tem dado, falando que não é golpista, que a Dilma é honesta e blá, 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 né? Eu perguntei outro dia, eu fiz uma entrevista com o senador Renan sobre as supostas conversas que o Alckmin estaria tendo com o Temer, e aí, para surpresa de todos, o Renan falou assim, Michel é um democrata, e aí todo mundo, obviamente, deu risada, né? Do democrata que simplesmente traiu a sua própria presidenta e deu um golpe. Tem possibilidade de governar com Temer, Humberto? Veja, eu acho que nós já temos um acordo importante com pelo menos 11 estados em que o MDB é forte e que está com a candidatura de Lula. Isso é um acordo já bastante robusto, né? Agora, obviamente que se nós pudermos ter o MDB formalmente, isso é melhor. Isso nos daria, por exemplo, 1 minuto e 10 a mais do tempo de televisão e de rádio. Isso faz diferença. Nós sairíamos de uma posição do mesmo tempo que o Bolsonaro tem e passaríamos a ter uma vantagem significativa para poder fazer os comerciais, para poder fazer o programa de TV, enfim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se for possível se construir um entendimento do ponto de vista formal, ter o apoio formal do MDB, muito bom, muito bom. Agora, de forma alguma, isso pode passar, digamos, por um entendimento direto com o Michel Temer. Acho que não precisamos repetir o que nós já temos dito há muito tempo, que Dilma é honesta e que ela foi vítima de uma articulação política. Isso ele reconheceu lá na frase dele. A frase que ele fez, eu acho que reforça tudo isso que a gente está dizendo. Eu não brigaria com ele. Agora, eu também não daria a ele qualquer possibilidade de ter uma função importante nesse processo de construção da vitória de Lula, até porque Temer mais tira eleitoralmente do que soma. Mas o MDB, eu acho que poderia somar. O problema é que ele detém um controle de uma parte significativa do MDB, inclusive da presidência, né? Que é quem decide. Mas vamos ver, talvez, independentemente de Temer, esse entendimento possa vir a ser construído. Entendi. Está sem som, Plínio, está sem som. A Fernanda DS aqui, grande Humberto, abriu mão de sua candidatura em nome de fortalecimento da chapa do Lula. Pensa no povo brasileiro e não em projeto pessoal, me representa. Agradecer a Fernanda aqui do Superchat. Em relação, além dos partidos políticos aí, Humberto, como é que está a costura com os setores da sociedade, né? A gente tem visto uma movimentação muito forte aí em relação ao empresariado, né? A gente, semana passada, repercutiu muito uma declaração de um dos primos lá do bairro Maggi, né? Em relação aos ruralistas, falando que vão votar no Lula. E também eu queria saber como é que está essa postura em relação aos militares, a cúpula militar. Eu acho que semana passada teve uma questão muito importante, que foi essa visita que foi noticiada dos comandantes das forças ao STF, desautorizando os militares do governo a falarem pela instituição. Porque acho que existe um certo receio na sociedade hoje, é justamente esse de... É muito provável, realmente, pelo que as pesquisas estão mostrando, que o Lula ganhe, mas a questão do levar depois, né? Então, como é que está essa articulação? Uma outra questão que foi boa também, que eu vi semana passada, foi o posicionamento da Fiesp com o José Gomes, né? Como é que está essa negociação e principalmente em relação aos militares? Abriram alguma porta ali? Como é que está isso? Olha, veja, tem alguns assuntos assim que são assuntos que são guardados a 7 chaves, né? Eu acho que o presidente Lula está adotando uma estratégia correta. Ele precisa ter a maioria da sociedade, ele precisa ter apoios importantes em vários setores para
ter uma legitimidade ainda maior da sua candidatura. Ele precisa ter apoio internacional, e aí eu estou falando apoio internacional, não é, nenhum presidente vir aqui apoiá-lo, mas o reconhecimento do processo o mais rapidamente possível se nós tivermos uma vitória. Tudo isso vai tirando a força de qualquer possibilidade de ruptura institucional. Ao que eu sei, o presidente tem procurado ter indiretamente um diálogo com os militares, né? Mas eu creio que, de um lado ou de outro, hoje essa questão não está muito clara, não é? Não foram firmados compromissos, enfim. E nós esperamos que coisas como essas que aconteceram nos últimos dias, elas sejam emblemáticas de qual vai ser a postura dos militares se houver uma tentativa de tumultuar o processo. Veja, eles não compareceram àquela entrevista, àquela reunião nefasta que o presidente teve com os embaixadores, disseram, inclusive, que não iriam, tiveram essa conversa com o Supremo e várias manifestações que vieram em off, elas todas foram no sentido que as Forças Armadas não irão acompanhar qualquer decisão que venha a promover uma ruptura institucional e, ao mesmo tempo, macular a imagem que as Forças Armadas tenham junto à população, não é? Eu acredito que essas tentativas de troca de recados e tal, elas existem, vão continuar a existir, mas eu acho correta a posição do presidente de não querer, digamos assim, passar pelo crivo das Forças Armadas. Lula já é conhecido, todo mundo já sabe como ele governa, todo mundo já sabe qual é o nosso projeto, todo mundo já sabe o tratamento que o presidente deu ao papel estratégico que as Forças Armadas exercem, né? Então, não há razão. Para quê? Para quebrar a democracia, para dar sustentação a uma pessoa tresloucada como é Jair Bolsonaro, a uma pessoa que já deixou o Brasil numa situação de terra arrasada, da qual vai ser muito difícil recuperar, só será possível recuperar pelo grau de unidade que a gente tiver na sociedade. Como é que vão patrocinar novamente alguém que só faz pregar a desunião? Vocês viram aquela declaração do Paulo Guedes, perguntaram como é que vai ser o próximo governo Bolsonaro? Vai ser melhor. Aí perguntaram o que é que vai acontecer, como vai ser? Ele disse, vai ser muito mais disso que está acontecendo até agora. Quer dizer, imaginem, não é? o que vai ocorrer. Quem vai aguentar, né? Eu acho que isso entra na contabilização de todo mundo, inclusive das Forças Armadas. E tem uma outra coisa importante, não é? Não é de menor relevância os recados que estão sendo dados pelo governo americano, não é? Embaixador... Pelos o quê? Não deu para ouvir, interrompeu. Pelo governo americano. Sim, pelo governo americano, não é? Isso não é de pouca valia. Nós sabemos que as Forças Armadas brasileiras têm, historicamente, uma vinculação muito forte com os Estados Unidos, não é? Ao mesmo tempo, não é interessante para o governo americano que nós tenhamos aqui na América Latina, nesse momento de fragilidade que o próprio governo americano está passando, uma situação crítica produzida por um irresponsável como Bolsonaro, e eu acho que isso também entra nessa conta, porque se o recado público é esse, eu fico imaginando como deve ser o recado dado privadamente ao governo e às Forças Armadas brasileiras. Não quer dizer que eu estou subestimando a possibilidade de golpe, de tumulto, não. Não, eu acho até que nós, como um todo, estamos. Por quê? Eu acho que já tinha que ter povo na rua, eu acho que já tinha que ter enfrentamento a isso. Eu estou vendo quem resiste hoje é a oposição institucional, uma parcela do Congresso, e é o Poder Judiciário, o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu acho que está na hora do povo ir para a rua, minha gente. Esse cara tá destruindo
um momento importante da história do Brasil. 200 anos de independência, como quer que eles tenham sido feitos, costurados, se foi, como disse Dom João VI, é melhor que você tome o poder do que algum aventureiro venha e tome, mas é a independência do Brasil. 200 anos, essa festa está sendo capturada por Bolsonaro. Quando ele convoca o 7 de setembro, uma manifestação da extrema-direita no Brasil, ele está tirando o direito do povo brasileiro de comemorar a sua principal data histórica, não é? Quer dizer, isso é uma coisa inaceitável. Tudo bem, não dá para ir no 7 de setembro, eu concordo, mas nós temos que fazer alguma coisa antes ou imediatamente depois que coloque milhões de pessoas no meio da rua para dizer a Bolsonaro, você não vai fazer o que você está pensando. Até porque Bolsonaro... Mas vai ter convocação? Mas vai ter convocação, senador? Eu acho que tem que ter, tem que juntar as centrais sindicais, os movimentos sociais, as entidades da sociedade civil, os candidatos à presidência da República. Eu não sei quem vai tomar essa iniciativa, mas tem que ter. Tem que ter para dizer que o fascismo não vai passar. Eu acho que isso sim é subestimação. É achar que não vai acontecer nada e tal. Eu acho que pode acontecer. O melhor é que não aconteça. Para que não aconteça, a gente tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Tem que ter povo na rua. Quem fez com que a ditadura da Bolívia caísse depois de um ano foi o povo na rua. Quem fez com que o Moreno, Lenin Moreno, tivesse um candidato que não chegou nem a 5% dos votos, foi o povo na rua lá no Equador. Quem garantiu a nova Constituição, que pode ter lá os seus problemas, mas quem garantiu foi o povo na rua no Chile. O Brasil não é exceção. Se a gente quiser derrotar o fascismo, eu acho que a gente tem que botar o povo na rua. Isso está demorando. Está demorando. Eu acho que está demorando demais. E, na minha visão, é uma subestimação da capacidade de fazer maldade que o Bolsonaro tem. Ô, senador, se você tem uma ideia como é que está dividido aqui, temos o Jânio Barreto falando, Marília Reis está com o que há de mais atrasado na política pernambucana. Aí já tenho, por outro lado, Douglas Teodósio. Faça suas escolhas, senador, mas não coloque em dúvida as intenções da Marília. Ela já comprovou que tem lado. É Lula, Marília, Tereza e Liane. Humberto, mudando um pouco aqui de assunto, continuando um pouco sobre essa questão do que o Bolsonaro planeja, né? Hoje eu até compartilhei nas minhas redes, na home do Globo, tinha uma manchete assim, pretos e pardos são os que mais enfrentam insegurança alimentar, né? Porque a fome tem cor, tem raça. Preto e o pardo é o que mais sofrendo. E agora tem essa notícia aqui, mulheres negras estão à deriva, 6 a cada 10 lares chefiados por pretos ou pardos enfrentam insegurança alimentar, né? Aí na mesma página, Humberto, você só descia um pouquinho, estava lá 130 milhões para os militares fiscalizarem a eleição. Então, assim, é muito difícil quando os militares estão sendo comprados, né? Comprados com leite condensado, Viagra, prótese peniana, dinheiro para fiscalizar a eleição. É muito difícil acreditar que vai haver alguém deles que seja contra, né? Porque parece que é a fome versus privilégio. Essa é a disputa. Fome versus privilégio, né? Eu acho que realmente no Brasil nós vamos ter que enfrentar esse problema da desigualdade, né? O tema da desigualdade racial, promovendo uma situação de exclusão profunda da população negra no nosso país, indígena, os quilombolas são negros também, não é? É um tema que eu acho que a sociedade já absorveu, não é? Já absorveu, ela sabe que isso é real, que isso precisa ser mudado. Porém, entre a absorção por parte da sociedade e uma mudança profunda, passa, de fato, uma decisão de governo, né? E é isso que nós esperamos do governo Lula,
que esse tema da diversidade, seja do ponto de vista racial, seja do ponto de vista de gênero e tal, estejam contemplados em todas as políticas que o governo terá, como já houve em outro momento, mas eu acho que agora precisa ser muito mais intensamente. Né? A outra coisa é que o enfrentamento dos privilégios, né, que não é apenas dos militares. Você veja, agora mesmo lá no Senado, com todo o respeito, há uma emenda constitucional que quer restabelecer os antigos penduricalhos que foram retirados. E a proposta original é garantir isso para os juízes e promotores. Aí surgiu uma enxurrada de outras categorias profissionais querendo a mesma coisa. Quer dizer, se houve uma medida moralizadora, importante, que começou lá no governo Fernando Henrique e que no governo Dilma nós concluímos, que foi o pagamento ao servidor público pelos seus vencimentos, sem esses penduricalhos e tal, foi essa, uma das mais moralizadoras. Não é? E agora, ao invés das pessoas estarem preocupadas em construírem digamos, uma isonomia na questão do funcionalismo público, diminuir as desigualdades, elas estão preocupadas em aumentar. Então, nós estamos vendo aí o fim desse governo, nesse governo não vai acontecer, mas no governo Lula, com toda certeza, nós vamos corrigir distorções que existem hoje em todos os segmentos do serviço público, sem criar privilégios. Né? O que tem que se fazer é o quê? É rever essas carreiras, rever o tema do teto. Agora, tentar resolver tudo isso para alguns grupos e para outros não, realmente eu acho completamente equivocado. E mais ainda quando se trata da sociedade. Ou nós vamos fazer uma reforma tributária que seja democrática, que seja progressiva, que taxe os mais ricos e que amenize o peso sobre a classe média, especialmente a classe média baixa e os trabalhadores, ou então nós vamos tornar esse país ingovernável. Né? Por isso que eu digo que isso vai ter que ser enfrentado por um governo que tenha disposição de confrontar interesses, privilégios, né? e relações mesquinhas que existem na sociedade e dentro do Estado brasileiro. A gente já vai te liberar aqui, senador, tá? Eu tinha falado 30 minutos, estão passando um pouquinho. Você está apressado ou não? Não, tudo bem. Eu só queria fazer uma última pergunta em cima disso também, Humberto. Só para. É que assim, você mesmo disse agora há pouco que vai ser um governo diferente, um mandato diferente se o Lula assumir. Né? Existem muitas coisas que aconteceram nos primeiros mandatos e que foram um aprendizado, né? Eu acredito que foi um aprendizado muito grande. Agora, a grande questão, assim, nos primeiros mandatos do Lula, todo mundo ganhou, mas a gente sabe que tem que haver uma distribuição muito maior. A gente tem que privilegiar muito mais as políticas sociais, públicas. Como é que está o pensamento do Lula em relação a isso? Né? Porque ele é um ótimo... Eu sempre falo, o Lula é um ótimo equilibrador de pratos, né? Porque ele conversa com todo mundo e consegue contentar todo mundo. Mas, assim, a gente sabe que existe todo um contexto histórico de que, mesmo nos momentos em que as camadas mais baixas, né, as pessoas mais pobres, tiveram um ganho, como houve nos governos dele, as camadas mais altas também tiveram. Só que, assim, mesmo assim, eles ficaram descontentes com os pobres nos aeroportos. Né? Como é que vai enfrentar isso? Porque, realmente, hoje, acho que mais que nunca a gente vê que é uma questão de luta de classes mesmo, né? E para a gente subir essas pessoas, como é que está a cabeça do Lula em relação a isso? E no meio dessa negociação com todo mundo, né? Eu acho que a cabeça dele está muito boa, não é? Está muito boa, está claro para ele o que é a tarefa histórica dele. E a tarefa histórica dele é tornar o Brasil minimamente um país justo e equitativo. Ele já fez essa opção e eu tenho certeza que isso vai ser construído ao longo do seu governo. Se para isso é necessário, de alguma maneira, fazer alguns enfrentamentos, sim, e eu acho que ele está disposto a fazê-los. Só que esses enfrentamentos, de certa forma,
eles são coisas que, universalmente, globalmente, eles estão sendo resolvidos pela linha que nós queremos resolver. Se você pega a política dos países europeus agora, se você pega a política dos Estados Unidos, se você pega a política em alguns países latinos, quer dizer, toda aquela visão neoliberal do Estado mínimo, do Estado ausente e tal, ela está sendo confrontada, ela está sendo superada por uma visão que, ainda que considere que a iniciativa privada que deve ser o principal motor do desenvolvimento, mas todos estão vendo que sem a participação e uma interferência importante do Estado, nós não vamos induzir esse desenvolvimento. Ao mesmo tempo, todos também estão vendo que uma sociedade com o grau de desigualdade que tem a sociedade mundial hoje, ela não vai proliferar, não é? Ela vai aquilo que a Márcia estava dizendo, embora, como eu disse, eu não sou tão otimista quanto ela de achar que os bilionários, os ricos e tal, mesmo os filhos deles vão se convencer que é melhor uma sociedade menos desigual, mas uma sociedade que outros valores pesem, não é? Com certeza, eu acho que, em parte, isso é verdadeiro. Por outro lado, se por um lado nós vamos, digamos assim, contrariar alguns interesses, inclusive internacionais, nós não vamos poder continuar com a política energética que nós temos hoje, que favorece as multinacionais petroleiras. Nós não vamos poder deixar esse pessoal sem pagar imposto tanto tempo quanto o Temer definiu. Não é? Esse pessoal vai ter que... Então, embora a gente vá, por um lado, contrariar alguns interesses, por outro lado, o Brasil vai poder olhar para o mundo com outra visão, vai ser visto com outra visão, a partir de que nós vamos valorizar temáticas que são fundamentais, inclusive do ponto de vista econômico. Essa questão da transição energética, essa questão da preservação ambiental, questões todas que hoje elas estão na pauta, inclusive dos investidores internacionais. Então, a coisa eu acho que também vai... Será possível que só se pode ganhar dinheiro se for com agronegócio, se for com desmatamento, se for da forma como nós temos hoje? Eu acho que é possível, entendeu? Ter medidas que coloquem o povo para ocupar um lugar importante e, ao mesmo tempo, abra outras oportunidades de negócio para aqueles que lá atrás ganharam também. Não é? Muito bem. Posso fazer a última pergunta aqui? Claro. Última? A minha última pergunta é a seguinte: você falou, né, que se o MDB apoiar o PT, vai ter mais 1 minuto no horário gratuito de TV. Eu tenho a impressão que em 2018 o horário gratuito de TV mostrou que está em declínio a influência para essa mídia. Você acha que vale a pena esse custo alto de se aliar ao MDB como um todo diante da desimportância que ganhou o horário gratuito de TV? Não, eu não acho que é desimportante. Pelo contrário, as pesquisas de opinião que têm sido feitas têm reiteradamente dito que as pessoas formam principalmente a sua opinião sobre eleição por meio do programa eleitoral gratuito. E, por outro lado, mostram também que, apesar da força das redes sociais, ainda é pela TV e pelo rádio que elas mais se informam. Então, ganharam importância as redes sociais. E nós estamos lutando para tentar nos equiparar à extrema-direita nas redes sociais. Não é fácil, porque eles têm um desenvolvimento tecnológico disso aí muito Quem mente muito mais grande. também alcança Exatamente. mais. Quem mente mais, quem odeia mais. Tem mais esse pequeno detalhe. Né? Mas estamos tentando nos equiparar. Então, nós temos uma vantagem nessa questão do rádio e da televisão, é importante. Mas eu acho também que não é somente isso. Não é? Se nós tivermos aí o apoio do MDB, nós vamos ganhar uma parcela importante de pessoas que vão fazer campanha, porque aí é o caminho que está dado. Os que não estão lá com o Bolsonaro,
é porque não quiseram estar. Então, poderão estar conosco se o partido estiver conosco. Agora, veja, eu não estou aqui reclamando que a situação está ruim. Se a gente tiver que fazer alguma grande concessão, o que é que seria uma grande concessão? Olha, Michel Temer vai ser ministro, vai ser qualquer coisa nesse sentido, nós vamos apagar o que ele fez. Não é isso. Né? Mas você dialogar com essas forças e deixar que eles resolvam lá entre si, da mesma forma é o PSD. Se quiser vir, nós queremos, é lógico que nós vamos querer. E se, por outro lado, o próprio União Brasil quiser vir, também nós vamos topar. Nós vamos unir o que for possível, porque nada pode ser pior do que a continuidade do governo Bolsonaro. Isso não há, eu não gosto nem de pensar, eu não consigo imaginar o que seria um segundo governo Bolsonaro. Então, se nós pudermos promover acordos que não comprometam a nossa política, e você veja, Lula, até o presente momento, ele não fez nenhuma concessão programática ou política para conversar com essas pessoas. Por exemplo, todo o setor financeiro adoraria ouvir Lula dizer que vai manter o teto de gastos. Ao contrário, toda vez que ele se manifesta é para dizer teto de gastos, tchau. Se acostumem com essa ideia que nós não vamos ter teto de gastos. Aquelas medidas de controle fiscal, que são todas elas juntas, cíclicas, aumentam o ciclo da recessão e tal, também nós não vamos praticar esse tipo de coisa. Então, ele não está fazendo concessão disso. Ele está dizendo que vai fazer uma política tributária onde quem não paga imposto no Brasil vai começar a ter que pagar. Ele vive dizendo que o pobre vai entrar no orçamento, né, e o rico vai ter que entrar na arrecadação, no financiamento desse orçamento. Então, ele não está fazendo concessões em troca desses apoios. E por isso que eu fico de olhos fechados para dizer, presidente, se o senhor quer saber minha humilde opinião, é de que eu acho que a gente tem que juntar todo esse pessoal. Agora, vamos ter que governar procurando ter uma importante base política e social para sustentar nosso governo e nosso projeto, porque Lula não será eterno. Não sei se ele vai querer disputar a reeleição, mas esse projeto nosso... que não. Esse projeto nosso tem que durar algum tempo e ter raízes fortes para consolidar uma mudança social no Brasil, né? É isso. Muito bem, senador, muito obrigado mesmo. Olha, recorde de audiência aqui, viu? Desde o começo da massa e continuamos o papo. Obrigado, o senador sempre muito gentil com a gente, atendendo a gente, agradeço. E boa semana aí, que essa semana é... Tchau, beijão. Também, né? Tá bom, obrigado, Sinara, obrigado, Plínio. É sempre uma alegria falar para o pessoal da Fórum. Um abraço. Um abraço.